Receba em nome de Jesus, amém, igreja? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Hoje o pastor Eduardo me ligou e falou para mim que hoje ele gostaria que eu trouxesse a palavra, e eu vou dizer para os irmãos como Amós diz ao rei Amazias, o sacerdote Amazias, o sacerdote de Betel: eu não sou filho de profeta e nem profeta eu sou, mas Deus me tirou do mundo das drogas para profetizar a palavra dele à igreja dele essa noite, amém? O profeta Amazias, o profeta Amós, queridos, ele não tinha muita experiência sacerdotal, mas quando ele profetizava, Deus confirmava, porque Deus é que chamou, e aquele que chama é fiel para confirmar, amém, igreja? Exaltado é o nome do Senhor Jesus aqui esta noite. Eu gostaria que os irmãos que trouxeram a Bíblia abrissem comigo, aleluias, no livro do profeta Samuel. Aleluias, livro do profeta Samuel, livro de Samuel, capítulo 4, versículo 22. Exaltado é o nome do Senhor. Querido, toda vez que Deus chamava alguém, eu lembro que quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, diz a Bíblia que após Gideão ter quebrado o altar de Baal que estava na casa de seu pai, Deus pediu para que ele construísse um outro altar da maneira devida, e ele assim o fez, e ele sacrificou. E depois diz a Bíblia que o Espírito de Deus, ele se apoderou da vida de Gideão. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, o Espírito de Deus já mora em nós, mas eu quero dizer aos irmãos que o Espírito de Deus, ele vai se apoderar de mim aqui de uma tal maneira, que a resposta que você espera da parte de Deus vai alcançar a sua vida esta noite. Quem crê assim, diga comigo amém. Exaltado é o nome de Jesus. E diz assim, queridos, a palavra de Deus, que está no livro do profeta Samuel, capítulo 4, verso 22. Aleluias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 22. Exaltado seja o nome de Jesus para sempre, amém, igreja? Deus está neste lugar. E diz assim a palavra do Senhor: e disse, de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Os irmãos podem se assentar, exaltando e glorificando aquele que é digno, amém? Exaltado é o nome de Jesus. Queridos amados irmãos, eu gostaria de intitular essa mensagem essa noite: a importância da arca em nossas vidas. O título da minha mensagem essa noite é a importância da arca em nossas vidas, amém? Exaltado é o nome do Senhor. Querido, estudando a Bíblia Sagrada, nós sempre vemos que Deus sempre quis relacionar com o seu povo. E nós vemos também que o povo de Deus, como nós estudamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, o povo de Deus tinha os seus defeitos, o povo de Deus às vezes murmurava, o povo de Deus às vezes Deus fazia milagre, mas Deus nunca quis ficar distante do seu povo, porque Deus é amor e Deus sempre ama, Deus sempre amou e sempre vai amar a igreja dele. Quem crê assim, glorifique o nome do Senhor essa noite. Deus sempre quis relacionar com o homem, foi assim no jardim do Éden. Diz a Bíblia que o Senhor visitava Adão no jardim do Éden. E mesmo quando Deus pôs Adão fora do jardim do Éden, diz a Bíblia que o Senhor era com Adão, o Senhor protegia, o Senhor cuidava da vida de Adão. E queridos, às vezes nós desobedecemos a palavra do Senhor, mas quando nós reconhecemos que erramos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. O Senhor vem, cura as nossas feridas e continua cuidando de nós para a glória do nome dEle. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, nós sabemos que a arca de Deus foi algo muito importante na vida do povo de Deus, na vida de Israel, porque a presença de Deus sempre foi importante para o povo de Israel, e a presença de Deus sempre vai ser importante na vida da igreja, e a presença do Senhor, querido, ela vai ser sempre importante na nossa vida. Nós vemos vários homens na Bíblia falar: se o Senhor não for comigo, eu não posso ir, ou se o Senhor descer comigo, eu irei, porque, querido, o homem sem a presença de Deus, ele não consegue chegar a lugar nenhum, mas se a presença de Deus estiver na minha e na sua vida, nós conseguimos, queridos, e em muitos lugares, porque a presença de Deus, ela é importante na nossa vida.
Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, nós vamos falar aqui de uma situação aonde o sacerdote Eli, ele estava tendo naquela época, ele governava, ele era o sacerdote do povo de Deus. E nós vemos que Eli estava um pouco relaxado com a obra do Senhor. Nós, lendo a Sagrada Escritura, nós podemos ver que Eli, em algumas áreas da sua vida, mesmo tendo a arca de Deus no seu lugar, mesmo tendo a arca de Deus junto com ele estava perdendo a visão, ele estava fazendo algumas coisas, ou permitindo que os seus filhos fizessem algumas coisas que desagradassem ao Senhor. E nós sabemos, querido, que toda vez que uma nação, ou toda vez que um povo, ele desagrada ao Senhor, toda vez lendo a Bíblia, nós vemos que vem punição, que vem a causa da desobediência, querido, ela traz muitas consequências para as nossas vidas. E, querido, Deus assim o fez. O seu filho Ofni e Finéias, estavam fazendo muitas coisas que desagradaram ao Senhor. E, queridos, diz a Bíblia que os filisteus sempre foram um povo mau, sempre foram um povo que pelejaram contra o povo do Senhor. E os filisteus a essa época estavam em peleja contra o povo de Deus. E diz a Bíblia que o povo de Deus saíra a pelejar contra os filisteus. Exaltado é o nome do Senhor, querido. O Espírito de Deus, ele não é como muitas pessoas pensam. Ele não é uma força magnética. O Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Você não pode ver, mas ele está aqui. E se você pudesse ver, você ia ver que ele é uma pessoa. E é ele que segura na sua mão. É ele que segura na minha mão. E é por isso que nós passamos as dificuldades. O Espírito de Deus, querido, aleluia, exaltado é o nome do Senhor. Eu estava orando esses dias. Eu estava deitado, porque às vezes eu costumo fazer como Davi, deito e põe a boca no chão. Estava orando ao Senhor e o Espírito de Deus falou claramente ao meu ouvido: fique tranquilo, se você ouvir as minhas palavras e a colocar em prática, tudo vai ficar bem na sua vida. Exaltado é o nome de Jesus. Se nós colocarmos, querido, a palavra de Deus em prática, tudo vai ficar bem nas nossas vidas. Amém, igreja? Querido, e o povo de Deus aqui perderam a batalha para os filisteus. E o povo de Deus começou a questionar ao Senhor. Por que que eles tinham perdido aquela batalha? E Ofni e Finéias tomaram uma atitude muito errada. Tomaram uma atitude que acharam que ia ganhar aquela batalha contra os filisteus. E Ofni e Finéias, querido, pegam a arca. Ofni e Finéias pegam a arca, respeitando a santidade de Deus, porque Deus é santo, amém, igreja? O Senhor é santo, Ele é puro, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, Deus é santo. E nós não podemos ferir a santidade de Deus, exaltado é o nome do Senhor. E Ofni e Finéias leva a arca, querido, leva a arca para um determinado lugar, exaltado é o nome de Jesus. E ali, queridos, eles acharam porque se eles levassem a arca com eles, eles iam vencer a batalha. E é verdade, querido, que quando a presença de Deus está na nossa vida, é bem verdade que nós vencemos algumas batalhas. Mas eu me lembro muito bem de uma senhora no meu bairro, que tinha um jovem lá que estava com a sua vida toda desconcertada, estava desviado dos caminhos do Senhor, estava metido nas drogas, estava metido na mentira, estava metido na prostituição, em várias coisas, e ele estava usando droga. E aquela senhora falou para ele: toda vez que der vontade, ou toda vez que você for fazer alguma coisa errada, clame o nome de Jesus, e essa situação vai passar. E eu tive conversando com aquele jovem, e ele falou que por várias vezes ele fez isso, ele clamou e tal, mas não deu certo. Não deu certo. Ele clamou, mas não deu certo. E bem aqui eu aprendo alguma coisa, querido. Na vida de Ofni e Finéias não foi diferente. Eles levaram a arca achando que Deus ia dar a vitória. Mas Ofni e Finéias estavam fazendo coisas que desagradaram aos olhos do Senhor. E, querido, diz a Bíblia que quando os filisteus... Queridos, Deus é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é poderoso, exaltado é o nome do Senhor. Querido, até os nossos inimigos, respeitam e reverenciam a presença de Deus, porque eles sabem o poder que há no nome de Jeová. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos,
Diz a Bíblia, aleluias, está aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 4, no verso 8. Aleluias. Diz que começaram a gritar, querido, quando Ofni e Finéias levou a arca. E quando eles colocaram a arca lá na frente, diz a Bíblia, querido, que os filisteus ficaram sabendo que a arca do Senhor, a arca de Deus estava lá. E olha só o que os filisteus disseram: ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses possantes? Estes são os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles o foram. Vossos portai-vos varonilmente e pelejai. Querido, os inimigos já tinham escutado falar da história. E todos os inimigos do povo de Deus que pelejava, sabia que Deus tinha tirado o povo do Egito. E eles temiam o nome do Senhor. Ele sabia que Israel tinha um Deus. Ele sabia que Israel tinha um Deus que protegia, que guardava a vida deles. Eu quero dizer para você, querido, você tem um Deus que guarda a sua vida. Você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que te alimenta. Você tem um Deus que te sustenta. Você tem Deus, você não está sozinho. Você, querido, não está abandonado, porque você tem um Deus que cuida de você. Exaltado é o nome de Jesus. E os inimigos temeram, querido. Os inimigos temeram. Mas, querido, e os chefes dos filisteus pediram que eles respeitassem a arca do Senhor. Que eles agissem gentilmente. Porque eles sabiam o poder da arca do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. E mesmo assim, querido, porque o povo estava em desobediência, mesmo a arca estando à frente, mas o povo estava em desobediência, então o povo perdeu a batalha. O povo perdeu a batalha, o povo de Deus perdeu a batalha. Queridos, e diz a Bíblia, eu sinto a presença do Senhor aqui comigo. Queridos, diz a Bíblia, queridos, que quando o povo de Deus, além de perder a batalha, diz a Bíblia, queridos, que os filisteus, aleluia, eles levaram a arca do Senhor. Queridos, a pior coisa na vida de um homem, a pior coisa na vida de um crente, pastor, qual é o nome do senhor mesmo? Eu esqueci, desculpa, pastor Paulo, a pior coisa na vida de um homem é quando a arca de Deus é roubada da vida dele. A pior coisa da vida de um homem é quando ele perde a presença de Deus. A pior coisa, queridos, é quando o homem acostuma com a arca e não dá valor à presença de Deus e ela é roubada, querido. Que a arca do Senhor nunca venha a ser roubada das nossas vidas. Exaltado é o nome de Jesus para sempre. Queridos, e a arca foi roubada. E os filisteus, queridos, levaram a arca do Senhor, exaltado é o nome de Jesus, para o templo de Dagom. E quando eles levaram a arca para o templo de Dagom, eu lembro que até o Eli uma vez mencionou esta palavra. Diz a Bíblia que quando a arca do Senhor foi colocada, querido, ali no templo de Dagom, no outro dia, quando eles entraram no templo de Dagom, diz que a cabeça de Dagom, de um Deus que era adorado pelos filisteus, ela estava caída e prostrada diante da arca do Deus vivo. Aleluia! Xarabanduí. Porque não há Deus que fica de pé perante Jeová. Só Ele é Deus, Ele é santo, Ele é forte, Ele é poderoso, aleluia. Engrandecido seja Ele para sempre. Exaltado é o nome do Senhor. O inimigo, ele é insistente, querido. O inimigo não desiste de qualquer maneira. Diz a Bíblia que no dia seguinte, eles tornaram fazer a mesma coisa, levantaram a cabeça de Dagom. Aleluia, exaltado é o nome de Jesus. E colocaram perante a arca do Senhor de novo. Eu quero dizer, querido, aonde a arca de Deus está, aonde a presença de Deus está, o inimigo cai por terra, e você passa, e Deus te dá vitória, e Deus te ajuda, e o inimigo tem que bater em retirada, porque ninguém para perante a presença do Deus vivo. Ribanjuí Managasúbia, aleluia. Oh Deus, Deus está aqui, eu sinto a presença dEle.
Aleluia! Queridos, Deus é tremendo, querido. Cabeça, querido, muitas das vezes representa domínio, representa fortaleza, representa que está por cima, aleluia. E eles novamente, eu vou colocar a cabeça em Dagon, porque é ele que predomina, ele é o nosso Deus, exaltado é o nome de Jesus. E diz a Bíblia que no dia seguinte, exaltado é o nome do Senhor, não estava só a cabeça de Dagon prostrada diante da arca, mas os braços de Dagon estavam prostrados debaixo da arca do Senhor, exaltado é o nome de Jesus. Isso quer dizer que não há cabeça maior do que a cabeça do nosso Deus. E isso quer dizer que não há braço mais forte do que o braço do Senhor dos Exércitos. Isso quer dizer, querido, que aquele inimigo que está pelejando contra a nossa vida, Deus não vai só cortar a cabeça dele, mas vai cortar o braço dele. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Exaltado é o nome de Jesus. Eu estou feliz porque eu sinto Deus comigo. Querido, e diz a Bíblia que o inimigo não pôde reter a arca do Senhor, porque enquanto a arca de Deus estava ali, estava no arraial dos filisteus, enquanto a arca estava na cidade dos filisteus, querido, diz a Bíblia que os filisteus, eles foram feridos de tumores, e veio pragas de ratos, queridos, sobre todos os filisteus, e eles não podiam conter a arca de Deus, e eles ficavam mudando a arca de cidade para cidade, porque eles começaram a ter medo, porque aonde estava a arca, querido, aonde estava a arca, querido, aonde estava a arca, querido, aleluia, vinha praga contra o inimigo, exaltado é o nome do Senhor. E eles não conseguiram conter a arca, querido. E eles, queridos, foram mandando de cidade para cidade a arca do Senhor. E aonde a arca do Senhor parava, em outra cidade, ali também as pragas chegavam. Ali também, queridos, os tumores, os ratos chegavam. Porque, querido, ninguém resiste à mão de Deus. Queridos, eu quero profetizar nesta noite na sua vida, em nome de Jesus Cristo, querido. Talvez o inimigo levou alguma coisa da sua vida. Eu não sei se o inimigo levou o seu filho. Eu não sei se o inimigo mexeu na sua vida financeira. Eu não sei se o inimigo atrapalhou algumas coisas na sua vida. Mas eu quero te dizer, querido, vai voltar para a sua vida. 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 Em nome do Senhor Jesus. Exaltado é Ele para sempre. O inimigo não pode conter, querido, aleluia, o que é nosso, o que a arca era do povo de Deus, porque Deus não tinha relacionamento com o filisteu, Deus tinha relacionamento, era com Israel, e Deus, querido, tem relacionamento comigo e com você, e por isso aquilo que o inimigo levou, Deus vai trazer de volta, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Exaltado é o nome de Jesus, exaltado é o nome do Senhor. Queridos, e a arca, queridos, foi indo de cidade para cidade. E ali, queridos, até um certo ponto, eles não podiam conter a arca, eles não podiam conter a presença de Deus. Porque quem não tem relacionamento com Deus não aguenta a presença de Deus, pastor. Quem não tem relacionamento com o Espírito Santo não consegue sentir virtude, não consegue sentir poder, não consegue sentir a presença de Deus, ou não consegue, queridos, reter a presença de Deus. Quem não tem relacionamento com o Senhor, e Deus não tem relacionamento com filisteus, querido. Deus tem relacionamento com a igreja, amém? Com aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Exaltado é o nome de Jesus. Queridos, e quando eles levaram a arca para uma determinada cidade, deixaram a arca ali, porque eles não podiam conter, os sacerdotes dos filisteus pegaram vacas e colocaram ali a arca do Senhor, puxaram a arca do Senhor e levaram até um lugar. E Samuel pediu ao povo que fosse até lá e trouxesse a arca do Senhor novamente. E a arca do Senhor foi para a casa de Abinadab. E ficou ali, querido, na casa de Abinadab por mais de 20 anos, a arca do Senhor. Queridos, e quando a arca do Senhor voltou, aleluias, para Israel, Israel pelejou novamente contra os filisteus, e diz a Bíblia que eles venceram os filisteus, porque a arca tinha voltado para a casa de Israel.
Quando a arca de Deus volta para a nossa vida, pastor, nós conseguimos vencer, porque a presença de Deus é que traz vitória na vida do crente. Exaltado é o nome de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Querido, eu gostaria que os irmãos pudessem colocar aqui no telão, por favor, Josué capítulo 3, versículo 17. Exaltado é o nome de Jesus. Nós vamos ver a importância da arca do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué capítulo 3, versículo 17. Por favor, se puder colocar aqui. Exaltado é o nome de Jesus. E nós vamos ver, querido, aleluias, sacerdotes que levaram, querido, aleluias, o pacto do Senhor, pararam os pés em secos no meio do Jordão. Israel foi passando de pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém, igreja? Queridos, aqui Deus falou para Josué: hoje, Josué, manda o povo santificar, que hoje eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Queridos, e Josué assim fez. E, queridos, tem uma forma correta de carregar a arca. A arca, queridos, não carrega de qualquer maneira. A arca de Deus carrega no ombro. A arca de Deus carrega, é com jejum, é com oração, é com palavra do Senhor. Exaltado é o nome de Deus. Queridos, e diz a Bíblia que quando os sacerdotes carregaram a arca, o rio Jordão, o povo precisava de atravessar o Jordão, mas o Jordão estava cheio, o Jordão estava, as correntezas estavam muito fortes, querido. Então Deus falou para Josué: pede os sacerdotes para ir, e pede eles para levarem a arca. Exaltado é o nome de Jesus. E eu vejo a importância da arca na vida do homem de Deus. Diz a Bíblia, querido, o Jordão estava ali, era o único lugar de passar, era aquele, não tinha outro. Querido, diz a palavra do Senhor, que quando os pés dos sacerdotes que traziam a arca de Deus no ombro, quando os pés do sacerdote tocou nas águas, querido, aleluias, o rio se abriu, querido, as águas se abriram e o povo de Deus passou com o pé enxuto para a glória do nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. A arca de Deus é importante na nossa vida, amém, igreja? Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltado é Ele para sempre. Queridos, eu já estou encerrando, o nosso tempo está muito escasso, mas eu quero dizer, querido, eu gostaria que vocês, mais uma vez, pudessem abrir a palavra de Deus comigo em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, se por favor puder colocar aqui, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, exaltado seja Ele para sempre, amém, igreja? Ele está aqui, amém? 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, exaltado é o nome do Senhor Jesus, Ele está aqui. Assim, aleluias, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Exaltado é o nome do Senhor. Querido, o nome Obed significa servo, ou então significa escravo, servo de Edom. Nós sabemos muito bem que ele era da descendência de Esaú, dos edomitas, queridos, que virou no futuro um grande inimigo do povo de Deus, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer, querido, nesta noite, exaltado é o nome de Jesus, que toda casa, que toda pessoa, querido, seja ela, querido, de boa cultura, ou seja ela sem cultura nenhuma, seja ela de situação financeira boa, ou seja ela de situação financeira ruim, querido, toda casa que abre a porta para a arca de Deus, a arca de Deus traz bênção, a arca de Deus traz cura, e a arca de Deus traz vitória para as nossas vidas. Exaltado é o nome de Jesus. Ele não era, queridos, de descendência, ele não era de descendência do povo de Deus, ele era descendência de Esaú, que tinha desobedecido, aleluias, a Deus, querido, mas ele abriu a porta para que a arca, querido, entrasse na casa dele, e é por isso que a Bíblia fala que serão tribos, raças, aleluias, todos adorarão a Deus, aleluias, todos exaltarão o nome do Senhor, porque, querido, aquele que abre a porta para a presença, para a arca de Deus, entra salvação, como entrou na casa de Zaqueu, entra, querido, vitória e entra bênçãos materiais. Exaltado é o nome do Senhor. Queridos, e diz a palavra do Senhor, que a arca abençoou, querido, em todas as áreas de Obed-edom.
A arca abençoou, querido, Obed-edom, eu creio, na sua vida emocional. A arca de Deus, querido, abençoou Obed-edom na sua vida sentimental. A arca de Deus, querido, abençoou Obed-edom na sua vida financeira. A arca de Deus abençoou, querido, a vida de Obed-edom no seu matrimônio. A arca de Deus abençoou em todas as áreas a vida de Obed-edom, porque ele aceitou que a arca de Deus fosse estar na casa dele. A arca de Deus está na sua casa, deixa eu ver a sua mão. A arca de Deus está na sua casa, deixa eu ver a sua mão. Exaltado seja o nome de Jesus. E o que me chamou a atenção para fechar essa mensagem, pastor, foi que quando Davi, aleluias, quando Davi ele ficou sabendo da notícia, que porque a arca estava na casa de Obed-edom, diz a Bíblia, querido, aleluias, que Davi amava tanto a Deus, Davi amava a arca, e ele sabia a importância da arca, querido, e diz a Bíblia que ele correndo foi, aleluia, se prontificou, porque ele queria buscar a arca para perto de si, porque ele sabia da importância da presença de Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Queridos, e dessa maneira Davi não fez como os filisteus, porque quando a arca foi tombar, e quando aquele homem foi tocar na arca, Uzai, e morreu, foi porque, querido, Davi estava com boa intenção, mas estava levando a arca de maneira errada, querido, porque os filisteus que assim fizeram, colocaram bois para puxar a arca, e Davi quis imitar o filisteu. Eu quero dizer, querido, que toda vez que nós queremos imitar as pessoas que estão no mundo, vestir como eles, falar como eles, se apresentar como eles, nada dá certo na nossa vida. Exaltado é o nome do Senhor. E foi por isso que a arca, querido, era para ir com Davi, foi para a casa de Obed-edom, porque Davi, querido, não tinha experiência suficiente ainda para poder levar a arca de Deus. Exaltado é o nome de Jesus. E para encerrar essa mensagem, querido, Davi, aleluia, agora ele compreendeu que a arca não põe boi para puxar, mas que a arca carregue aqui nos ombros. A arca põe o sacerdote. Sacerdote significa santidade, querido. Levar a arca exige santidade, separação nas nossas vidas. Exaltado é o nome do Senhor. E dessa vez ele leva, querido, a arca. Aleluias. E Deus era com Davi. E por causa da presença, por causa da arca, Davi vencia todas as lutas e o inimigo não podia prevalecer. Querido, eu gostaria que você pudesse se colocar de pé nesta noite. Aleluias. Eu não sei se você perdeu em algum momento a arca de Deus. Eu não sei se em algum momento você, aleluias, se a arca foi levada da sua vida em algum momento, querido, eu não sei. Eu não sei se ela foi levada, mas eu quero te dizer, esta noite é a noite da arca voltar para a nossa casa. Esta noite é a noite, aleluia, da arca ir para a casa de Obed-edom. Esta noite é a noite, querido, da arca de Deus trazer, pastor Zimar, vitória para nossas vidas, trazer cura para as nossas vidas. Aleluia, esta é a noite. Exaltado é o nome do Senhor. Curve a sua cabeça. Curve a sua cabeça. A arca de Deus está, queridos. A arca de Deus está visitando alguns lares aqui esta noite. A arca de Deus está visitando alguns matrimônios aqui esta noite. A arca do Senhor está visitando alguns enfermos aqui esta noite. A arca do Senhor está visitando algumas pessoas que estão com problema na vida financeira. A arca do Senhor, querido, está visitando alguns ministérios aqui esta noite. A arca do Senhor está visitando, querido, está visitando pessoas aqui neste lugar. A arca do Senhor, querido, vai trazer a bênção. A arca do Senhor vai trazer a vitória. A arca do Senhor, querido, vai trazer, aleluia, a bênção e a vitória de Deus para mim e para a sua vida. Exaltado é o nome